A parada é a seguinte: como o Mirassol saiu do lixo ao luxo, vídeo do Futebolaço, vocês já até recomendaram aqui um tempo atrás, agora a gente vai pegar pra ver a primeira vez. Vamos ver aqui o que aconteceu pro Mirassol dar tão certo assim. 31 de agosto de 2025, o Mirassol Futebol Clube vence o Bahia por 5-1 e conquista sua 9ª vitória no Campeonato Brasileiro. Se encontra no 6º lugar da classificação geral, pode brigar por vaga na Libertadores e Campeonato Continental e... Vem cá, sejamos sinceros, você realmente esperava um time de uma cidade com 65 mil Caraca, tem 65 habitantes no interior de São Paulo, que há 5 anos... Interior de São Paulo, zero surpresa. Normalmente, se for pra ser time grande do interior de algum lugar, normalmente é de São Paulo mesmo, ou do Rio. Mas 65 mil habitantes é bem interior, anos né? atrás estava na Série D e com jogadores como Alex Muralha, Negueba, Reinaldo e Chico Kim fazer alguma coisa nessa Série A não ser cair? Bom, a resposta da maioria foi... Mirassol. O Mirassol, Série A. Não tenho nada contra o Mirassol, conheço a cidade. Mas o que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A do Campeonato Brasileiro? Quem é que vai pagar? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir Mirassol jogando Série A? Mirassol não é clube de Série A. Cara, isso aqui envelheceu igual leite no sol e tal, mas assim, não é um comentário tão absurdo não, tá? Envelheceu mal pra caramba, mas assim, quase todo mundo, no começo do ano, se, sei lá, entrevista na rua, o que você acha que vai dar do Mirassol? O Mirassol vai cair. Todo mundo ia por esse caminho. Assim, a gente às vezes acha que, esse cara errou muito, ele é muito burro. A gente provavelmente não falaria algo muito distante disso. Mas mesmo assim, como que um time que em 2013 caiu pra Série A2 do Campeonato Paulista e não tinha nem dinheiro pra pagar o salário dos jogadores, conseguiu chegar até a Série A pra brigar entre os grandes? É exatamente o que veremos nesse vídeo de hoje. E aí? Eu sou o Futebolaço e hoje veremos a ascensão do Mirassol Futebol Clube, desde os primórdios até chegar nessa fase vitoriosa, para entendermos como até um time simples do interior pode dar certo com organização. Engraçado que o Mirassol não é aquele time que, ano que vem vai desfazer, porque tem muito jogador bom e aí os grandes vão comprar. Claro que um ou outro deve vazar de lá, mas tem muito jogador igual o Reinaldo. O Reinaldo vai pra onde? Acabou, é final de carreira, então não sai. O início simples do Mirassol. Essa é a música? O Mirassol Futebol Clube foi fundado em 1925 para representar a cidade de Mirassol. Eles estão no ano do centenário? Caraca, tá fazendo um puta ano de centenário, hein? Foda. Em torneios regionais. E após muitos anos sendo um time amador, finalmente decidiram profissionalizar o Mirassol para disputar um campeonato estadual. Em 1951, o Mirassol disputou o Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Mas o que parecia ser um começo necessário no futebol profissional, em breve se tornaria um problema. Disputar futebol profissional já é difícil hoje em dia. Naquela época, também não era tão diferente, levando em conta que o máximo que o Mirassol havia disputado era competições da região. Então, após a primeira participação profissional do clube, foi decidido voltar ao futebol amador. E assim ficou o Mirassol de 1952 a 1960. E nesse meio tempo, nós tivemos o surgimento de outro clube na cidade. O surgimento do GREC é a fusão. Em 1957, época que o Mirassol ainda estava no futebol amador, foi fundado o Grêmio Recreativo e Esportivo Cultura Mirassol. Nossa, que nome gigante! Mais conhecido como GREC. O GREC, no meio tempo em que o Mirassol ainda era amador, começou a disputar o futebol profissional em São Paulo e seguiu até se sagrar campeão da 4ª Divisão Paulista em 1961, sendo esse o primeiro título profissional de um time de Mirassol. Um ano antes disso, o Mirassol voltou ao profissionalismo. E a partir daí, os dois clubes da cidade de Mirassol começaram a crescer, e isso acabou se tornando um problema. Então, no mesmo pique de filme de Velho Oeste, aquela cidade era pequena demais para os dois. Então,
É bizarro pensar que numa cidade de 65 mil habitantes tem um time na Série A. E aí, sei lá, se você pensa em Campinas com, sei lá, 1,5 milhão, que tem a Ponte e o Guarani, nenhum dos dois são na A. Doideira. Diretoria se reúnem em 19... Tipo assim, 65 mil é muito pequeno. 65 mil é menos do que a minha cidade. E olha que eu moro no interior do interior do interior. É menos que a minha cidade. Sei lá, é metade da minha cidade. 1964, e com medo dessa disputa entre Mirassol e Grec acabarem enfraquecendo os times, eles decidem se fundir e se tornar um clube novo. Mas antes, mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe exatamente qual foi a nota de cada jogador do seu time no último jogo que teve? Você poderia saber se você tivesse a Flash Score. Baixando a Flash Score tem como você saber quem foi bem, quem foi mal, quem tirou uma nota legal, quem foi bem ruim, tá ligado? Além disso, tem placares ao vivo, tem como você favoritar times e jogadores pra você acompanhar, ficar sabendo sempre que eles forem jogar, tanto um time quanto um jogador. É bem legal essa parada. Enfim, tudo isso sendo que você não precisa pagar absolutamente nada. Link aqui embaixo. Baixa aí que é bem da hora, eles patrocinam aqui no canal, eles nos apoiam. Então use aí, dê preferência. Show de bola? É isso, agora sim vamos voltar pro nosso vídeo. Azul? Mirassol Atlético Clube. Meu campeão Luginho. A Ponte ganhou a C, né? A Ponte ganhou a C, primeiro título nacional e tal, o que é muito legal, mas você pensa, tipo, o primeiro título nacional é a Série C. O Mirassol tá, tipo, voando na A. Loucura. No país do... Eu moro numa cidade de 15 mil. Normalmente, se a cidade tem 15 mil, normalmente tem uma do lado grande. Que é, inclusive, um problema aqui da minha cidade. Tipo assim, aqui tem 120 mil, só que a gente é o maior aqui de perto. Você tem que andar um pouco pra chegar numa cidade maior, tá ligado? Quem mora, assim, em cidade muito pequenininha, normalmente do lado tem uma grande. Então sai elas por elas. O Mirassol Atlético Clube foi fundado a partir da fusão entre Grêmio Recreativo e Esportivo Cultura Mirassol, ou GREC. Um era amarelo e verde, o outro era verde e branco. E o time, entre eles dois, ficou azul. Tá, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? E o Mirassol Futebol Clube. O time levava as cores azul e branco, bem diferente do que eram as cores do GREC e do Mirassol. O Mirassol Atlético Clube, na maioria de sua história, acabou sofrendo com falta de recursos. Por isso, hora ou outra, o time aparecia em torneios estaduais, mas sem conseguir uma campanha de muito destaque. Isso foi até 1981, quando os dirigentes do GREC meio que acabaram se distanciando do clube. Então, com isso, a parceria acabou sendo desfeita. E assim nasceu o América Mineiro. Que time é esse aqui? E o Mirassol Atlético Clube se deu ao fim. Após o fim da parceria, o Mirassol voltou a disputar o futebol profissional em 1982. Já o GREC nunca mais voltou a disputar futebol profissional. Salve, salve o meu leão querido. A volta do Mirassol. Salve, salve. Em 1994, o Mirassol passa a ser da terceira divisão paulista após algumas reformas das divisões do Campeonato Paulista. O Mirassol ficou na Série A3 do Campeonato Paulista por 4 temporadas, de 1994 a 1997, sendo 1997 o primeiro ano de glória do Mirassol. Nesse ano, o Mirassol conquista o título paulista da Série A3, sendo esse o primeiro título profissional de sua história, conseguindo também o acesso à Série A2 do ano seguinte. Após o acesso à Série A2, nas temporadas seguintes o time fez campanhas razoáveis a decentes, mas acabou sendo rebaixado em 2003. Muito disso leva em conta a troca de treinadores no time, que foi constante durante a temporada, o que levou o Mirassol, em 14 jogos, vencer apenas 2 deles. Após isso, o Mirassol consegue voltar à Série A2, chegando à final da Série A3, mas perdendo a final para o Sertãozinho. A base do Mirassol, nessa época, começou a entrar em tona, já que o Sub-17 do Mirassol chegou à final do Campeonato Paulista de 2004, perdendo o título para o Santos. De volta à Série A2 em 2005, com jogadores como Xuxa, que virou ídolo do Mirassol, sendo o jogador que mais jogou pelo Mirassol e mais marcou gols. Naquela temporada, o Mirassol foi bem, mas não conseguiu o acesso.
Acesso esse que só viria em 2007, quando o Mirassol termina em terceiro lugar na Série A2 do Campeonato Paulista. E enfim, consegue o tão sonhado acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista, onde pôde jogar com os grandes de São Paulo e se destacar no cenário estadual. Pô, 2008, né? Eu imagino que 7 foi a classificação para a Série A, 2008 jogou ela. 2008 os caras foram jogar pela primeira vez. Tipo, 2008, faz pouco tempo. Elite do Paulistão e jogos históricos. Meu coração entra em campo com O time não só se qualificou para o Campeonato Paulista, como também para a Série C do Campeonato Brasileiro, que era até então a última divisão nacional. Na sua estreia no Campeonato Paulista, o time terminou em 8º lugar. Na Série Grêmio Barueri, extinto também. C, fez uma campanha ruim. No ano seguinte, o time sobe uma posição no Campeonato Paulista, terminando em 7º e disputando o Troféu do Interior Paulista, um torneio disputado entre os melhores times do interior que não avançaram de fase. O time foi eliminado para o Grêmio Barueri por simplesmente 7-6 no agregado. Jogo de FIFA, tá ligado? Quando ninguém sabe marcar e sai gol toda hora. Não foi nos pênaltis, foi 7-6 no agregado. E também o clube conseguiu uma vaga para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Em 2011, o time chega a liderar o Campeonato Paulista, mas acaba a competição no mesmo 7º lugar, o que rendeu mais uma vaga nas quartas de final da competição, onde o clube foi eliminado pelo Palmeiras, que em breve De Valdívia. viveria um vexame histórico. Caraca, verdade, tem isso. Nossa, tem um 6-2, não, é verdade. Na Série D, o time chegou às quartas de final, sendo eliminado para o Oeste de Itápolis, que hoje é de Barueri, e quase conseguindo o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2012, não tivemos uma temporada muito especial em campo. A maior coisa que aconteceu foi a chegada de um É o Luiz Araújo? garoto de 16 anos chamado Luiz Araújo. Esse garoto em breve se tornará importante. Guardem minhas palavras. 2013 para o Mirassol foi um ano de altos e baixos. Naquele ano, um jogo ficou marcado. Em mais uma rodada de Campeonato Paulista, Pô, isso aqui era uma loucura. Era o Marcos no gol ainda. Doideira, eu lembro disso, né? o Mirassol recebe o Palmeiras em casa. E só no primeiro tempo saiu vencendo por 6-2. E esse acabou por ser o resultado final do jogo. Mano, meteram 6 gols no primeiro tempo. Mirassol 6, Palmeiras 2. E o mano falou aqui no chat, Palmeiras sem Crefisa. O pior é que, tipo assim, eu comecei a ver futebol mais ou menos nessa época. E era, mano, Palmeiras, é isso aí. Era o time que cai, sobe, sabe? Toda hora brigando. Era um time bem qualquer coisa. Vexame ao Palmeiras e um resultado histórico ao Mirassol, que até então não havia vencido nenhum dos 4 grandes de São Paulo. Depois dessa vitória histórica contra o Palmeiras, o Mirassol passou a ser mais reconhecido tanto no estado quanto no Brasil. Mas claro, nem tudo foram rosas nessa temporada, já que, ao fim dela, o Mirassol terminou rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Após o rebaixamento, todos os jogadores do clube foram desvinculados, já que o Mirassol não tinha Ainda falaram que os caras ganham dinheiro demais e jogam de menos. dinheiro para arcar com os salários. Foi o que afirmou o presidente Edson Hermenegildo em uma entrevista com o Globo Esporte em 2013. Jogadores como Camilo, que se tornaria ídolo mais pra frente, foram vendidos. O futuro do Mirassol era incerto, já que um rebaixamento não estava nos planos. Capítulo 6, a reconstrução do Mirassol. amarelo e branco, raça e futebol. Bom. Após as tragédias, em 2014, o time bateu na trave para conseguir o acesso ao Campeonato Paulista. Assim como em 2015, quando o Mirassol completou 90 anos de história. O acesso só viria em 2016, quando o Mirassol avança de fase, elimina o União Barbarense e o Batatais e consegue o acesso à elite do Campeonato Paulista. O time perdeu a final daquela Série A2 para o Santo André. Agora, vem cá.
Lembra daquele garoto que eu mencionei anteriormente, o tal do Luiz Araújo? Bom, ele foi pra base do São Paulo em 2013 e ficou lá até 2016, onde até chegou a jogar pelo São Paulo profissionalmente. Ele se destacou muito, marcando gols em clássicos contra Santos e Corinthians. E claro que quando o garoto se destaca, os europeus vêm junto. Foi assim que o Lille, da França, conseguiu comprar o garoto por 10 milhões de euros, convertido dá 38 milhões de reais. E com isso, o Mirassol, que Dava na época, né? Hoje dá bem mais. não foi bobo nem nada, manteve 30% dos direitos econômicos do garoto, sendo 10% garantidos por ser o clube formador. Com isso, o Leão desembolsou cerca de 11,5 milhões de reais, o que, Ganharam uma grana. para um time do interior, era bastante dinheiro. Então, você pode É muito louco como o time pequeno, assim, se dá a sorte de ter um cara exclusivo, só ele meio que muda a história do time, porque é muito dinheiro pra time pequeno. imaginar que o lógico a se fazer por um time do interior Isso aqui é tipo quando o Rien SP vai lá e fica dando cavalinho de pau no gramado do estádio de sei lá quem, e aí a galera cobra 1 milhão dele, e na real pro time a melhor coisa que poderia ter acontecido era aquilo, porque 1 milhão pra time pequeno é muita grana. era gastar Pequeno, tem certeza, Josão? Pô, é pequeno. Pô, se o Mirassol não é pequeno, acabou o mundo. tudo com um jogador velho que já passou por times grandes, ou algum outro investimento irresponsável, certo? Errado. Em agosto de 2017, o Mirassol Futebol Clube apresentou o projeto da construção de um centro de treinamento completo com estrutura similar Foda. à de clubes como Santos, Corinthians e Palmeiras, com cerca Foda. de 4 milhões de reais investidos, vindos da negociação de Luiz Cara, é um jogador e já muda tudo. Araújo. Mirassol é time médio. Pô, não, gente. Médio é Bahia, médio, sei lá, talvez Atlético Paranaense foi pra esse lugar. Tem gente que já coloca como grande, mas Mirassol não é médio, não, gente. Se não, tem 300 times grandes no Brasil. Esse CT contaria com espaço para concentração dos atletas, 20 dormitórios, cozinha, refeitório, sala de cinema, sala para recuperação física dos jogadores, entre outras melhorias. Bahia é médio? Cara, se o Bahia não é médio, tem 20 times grandes no Brasil. Assim, na Série A. Na verdade, 20 é exagero. Senão vai ter, sei lá, 17. Entendeu? 17. É aquilo, há quem diga que por causa da fase ruim o Vasco não é grande mais, o que eu acho uma loucura, mas tem quem diga isso. E aí, pô, não tem como você me falar que o Bahia é maior que o Vasco. Entendeu? Não tem como. Não tem Em como. campo, o time se tornou a sensação daquele campeonato paulista, chegando a liderar o campeonato e ficar invicto por um certo período. Um jogo memorável foi o 2-2 contra o São Paulo, em pleno Morumbi, onde o Mirassol sai perdendo por 2-0, mas o ídolo Xuxa aparece aos 46 minutos do segundo tempo para empatar o jogo. Em 2018, o Mirassol finaliza a construção do seu CT e aos poucos ia investindo cada vez mais dinheiro na infraestrutura, cada vez mais. Essa parada aqui, eu acho que os donos foram no Shark Tank. Era uma cápsula de recuperação e tal. Eu não sei o quão científico de fato é isso aqui e o quanto né, é só chapação de linguiça. Mas enfim, eu lembro deles no Shark Tank. Conseguindo tecnologias novas e inovando cada vez mais. Uhum. Hoje em dia, o Mirassol tem até cápsula de flutuação para recuperação de atletas, coisa que só o Mirassol e o Flamengo têm até o momento. O Isso time é tem pica. também banheiras quente e fria, sala de imprensa, de diretoria, rouparia de base e profissional, academia, entre muitos outros investimentos. No total, até agora foram gastos 15 milhões de reais. Com esses investimentos, já estava na hora do Mirassol começar a decolar em campo. E foi exatamente isso que aconteceu. Capítulo 7, a ascensão do Mirassol. No país do futebol. Salve, salve. Em 2020, o Mirassol vive um dos melhores anos da sua história, chegando às quartas de final do Campeonato Paulista e eliminando o São Paulo em pleno Morumbi por 3-2. Chegando às semifinais do Campeonato Paulista, onde quase conseguiu segurar o Corinthians em casa e levar o jogo para os pênaltis, mas acabou ficando com um jogador a menos, perdeu por 1-0 e foi eliminado.
Na Série D daquele ano, o time avançou em segundo do seu grupo e nas oitavas eliminou o Caxias nos pênaltis e depois disso foi só atropelo. Eliminaram o Brasiliense de goleada, eliminaram a Aparecidense vencendo tanto a ida quanto a volta, goleou o Altos na Um caminhão goleando, não, um caminhão atropelando de reta. semifinal e chegaram na final, onde enfrentaram o Floresta do Ceará e venceram por 2-0 no agregado, se sagrando campeão nacional pela primeira vez em sua história e subindo à Série C. Tá. Se você pensou que 2020 foi bom, espera até você ver 2022. No começo daquele ano, o time elimina o Grêmio da Copa do Brasil por 3-2 no agregado, mesmo chegando a ficar com 1 a menos em campo. Na Série C, o time liderou a primeira fase e acabou avançando em primeiro no grupo do acesso para a Série B, chegando à final da Série C, onde enfrentou o ABC. Empatando na ida e na volta no estádio José de Campos Maia, ou Maião, venceu por 2-0, se sagrando campeão da Série C e conquistando mais um título nacional para o Mirassol. O destaque daquela temporada foi o Camilo. Lembra dele? Ex-seleção, ex-Botafogo, ex um monte Pois de é, coisa. ele foi o camisa 10, capitão e artilheiro do Mirassol nessa temporada Saudade quando a seleção dava medo. Aí a foto é no banco Camilo, Lucas Lima. histórica, marcando um dos gols do título contra o ABC. Essa sim foi uma temporada histórica para o Mirassol, mas claro que a história só melhora. Em 2023, o Mirassol na Série B chega à última rodada com chances de subir para a Série A. Isso sendo estreante, tá? E tendo técnico novo no comando. E por pouco o Leão não subiu. Essa temporada marcou a despedida do recém-mencionado Camilo. Ele foi celebrado em seu último jogo pelo Leão como ídolo da torcida e do clube. Justo. Em 2024, o Mirassol viveu uma temporada histórica. No ano seguinte, o time ia completar 100 anos de história e tinha uma missão: subir para a Série A. E com 20 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, com jogadores como Della Torre sendo o artilheiro, Fernandinho sendo líder em dribles, um clube que há 11 anos atrás não tinha nem dinheiro para pagar o salário dos jogadores, agora subia para a Série A. Pô, mas te falar, tá? Querendo ou não, os caras aparentemente deram sorte com quem tava tocando o futebol deles. Porque, cara, tem muito time aí que se entra dinheiro no clube, ainda mais sendo um clube pequeno, o vagabundo ia colocar esse dinheiro no bolso e segue a vida. Os caras não, gastaram fazendo um CT e tal, estruturaram a parada. Pô, legal. Do Campeonato Brasileiro. Em 2025, não foi fácil. Não foi fácil ter que ouvir que ia fazer a pior campanha da história da Série A. Nessa temporada, o Mirassol trouxe reforços como Reinaldo, José Aldo e Guilherme Pato, Saiu do UFC? Tá jogando bola? tendo outros nomes em seu elenco como Chico Kim, Danielzinho, Alex Nossa. Muralha, Não apega muito, meu Deus, é quase o Neuer brasileiro. Neto Moura, Yuri Castilho, Negueba e entre outros. Não era um Chico elenco Costa. que esperavam que ia fazer outra coisa além de brigar para não cair para a Série B. No Paulistão, o Mirassol chegou às quartas de final, sendo eliminado pelo Corinthians por 2-0. O time reforma seu estádio para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e começa perdendo para o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão, o que é comum. Estreia do time, jogo difícil fora de casa e um time que não era cotado para fazer alguma coisa. Depois disso, o Mirassol empata com Fortaleza e Bahia e na próxima rodada enfrentaria o Grêmio no Maião. A partir daí, o Mirassol chocou o Brasil. Aí o que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A de Campeonato Brasileiro? Quem é que vai pagar? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir? Corinthians. Vitória em cima do São Paulo. Vitória em cima do São Paulo no Morumbi com gol do Reinaldo. Cruel. Cruel. Eu tava em São Paulo nesse dia, o Bruno que trabalha comigo nos cortes, ele é São Paulino, ele foi no estádio, voltou com uma cara de bosta do cara. Sempre aparece livre, dominou, ergueu a cabeça, já tocou, agora é o Carlos Eduardo, cruzamento mais um. Ceará também, Vasco,
O Verratti faz gol no jogo. Aqui, dia 2/8. Foi a última vez que o Verratti tinha feito gol antes agora desse último jogo que ele fez 2. 1-0 no Fortaleza. Vitória, 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 vitória. 5-1 no Bahia. Dali, dali. 3-0 da bola. Quarto colocado, bizarro. Assim, o Mirassol provou que com uma gestão boa, profissionalismo, investimento responsável e até uma pitadinha de sorte às vezes, um time pode ir longe, muito longe. A minha dúvida é se não é um time de uma só temporada e nunca mais, ou se de fato o Mirassol vai virar esse time que, sei lá, pelo menos frequenta toda hora a Série A, saca? Eu fico com dúvida quanto a isso. É igual eu falei, esse time ele provavelmente não vai ser tão desmontado assim, porque boa parte da galera que tá ali, sei lá, não tem pra que sair, tá ligado? Um ou outro deve, mas acho que não todo mundo. Então eu fico curioso pra ver o que vai ser ano que vem. Assim como foi o Mirassol, que começou Tipo assim, se eles de fato forem pra Libertadores, já é muito foda. Imagina os caras saindo lá de Buenos Aires, a torcida do Boca pra vir pra Mirassol ver um jogo. Pô, muito pica. a investir em seu moderno CT e após isso teve resultados incríveis em campo. Em 5 anos, o time saiu da Série D e está brigando para jogar Libertadores. Um real exemplo de gestão Nova Chape paulista? Então, o medo é esse, né? A Chape desandou completamente. para o futebol brasileiro. E se você gostou de vídeos assim como esse documentário sobre a trajetória do Mirassol Bom vídeo. Futebol Clube, deixe seu like e se inscreva no canal Pô, bom vídeo, bom vídeo. Bom para me vídeo. motivar a fazer mais e ajudar o canal a crescer. Eu sou o Futebolaço e aqui eu me despeço. Falou! Cara, bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo. E aí, pra mim, é isso. Pra mim, fica a curiosidade de saber o que vai ser do futuro. Se eles primeiro já conseguirem, de fato, a classificação para a Libertadores, eu acho que já cria um baita de um clima para o ano que vem. Se querendo ou não ganha ali a premiação do Brasileirão por colocação e tal. Você ganha vários jogos de Libertadores, o que é ótimo também, vale bastante. Se não conseguirem a classificação, se forem só para a Sul-Americana, também não é ruim, porque, pô, só a Sul-Americana? Tem time grande que não vai nem para a Sul-Americana, talvez o Mirassol vá. Eu acho que a grande parada é conseguir ficar frequente na Série A. Pode até ser que caia um ano ou outro, mas tem que voltar logo depois. Porque senão vai ser um time de momento assim que vem e vai. Vamos ver o que o futuro reserva para o tal do Mirassol. Tipo o Vasco, aí você tá de sacanagem comigo, aí você me quebra. Aí você tá querendo meu mal. Mano, ver o River no interior de São Paulo. Seria tipo isso. Cara, eu não tinha noção que era tão pequena assim a cidade. Você pensar que um time tá indo tão bem, que montou estrutura e tal, numa cidade de 65 mil cabeças só, é impressionante, tá? 65 mil é bem pouco, é bem interior, loucura.